Boa tarde. Saúde da paz de Deus. Bom, vou falar aqui sobre o deísmo, né? A minha compreensão deísta. Data machine, usina de dados, semiótica, em prol da gnose. Veja que a minha compreensão, Deus é o centro e a centralização. É o centro do universo, o centro da consciência, e ao mesmo tempo a centralização. E cada indivíduo possui um cérebro, né? um composto de massa cefálica, de minerais, neurônios, similar ao que está para fora, né? O que está para fora está para dentro. Porventura, o que está para dentro está para fora, né? Nós somos o resultado da digestão ou da congestão do que colocamos para dentro, né? Veja que as coisas se formaram a partir de uma compreensão irracional. As coisas foram se formando. Primeiro, a irracionalidade, né? Os indivíduos, né? O Homo habilis, Homo erectus, eram indivíduos irracionais, né? Só então, muito tempo depois, gerou-se a pré-consciência e depois a consciência subjetiva, que deu o entendimento ao homem sobre Deus, como razão de 1 sobre 2. O que é razão de 1 sobre 2? Razão mente e razão cérebro. Você não tem duas razões, nós só temos uma razão por vez, é verdade? Né? E as coisas foram se originando, né? Foram sendo compreendidas através deste cálculo, né? 1 sobre 2. A mente mente, o cérebro não mente. A mente é corruptível, o cérebro é incorruptível, mas pode sim ser corrompido pelo poder enganoso da mente, pela forçação de barra da mente, certo? E disso as coisas foram originadas, foram se originando e ao mesmo tempo compreendidas, né? E o cérebro foi se modificando à medida do que foi se modificando para fora, né? A partir do momento que as coisas foram se modificando para fora, a partir da lapidação das pedras, lapidação dos seixos, né? Lapidação das pedras, lapidação dos seixos, né? As pedras começaram a ser lapidadas, criar formas, formatos, né? O primeiro cálculo de inteligência atribuída aos seres humanos, né? A lapidação das pedras, né? Lapidação das pedras. Faz sentido até no que diz respeito à psicossexualidade e à libido, né? A libido se originou através do polimento das pedras. Polimento das pedras, né? Você vê que o homem, a glande do pênis do homem, ela é brilhosa, similar a uma pedra polida, uma pedra escura polida. Então, à medida que foi havendo o trabalho de lapidação e polimento, espelhamento, foi atribuindo também a tensionalidade e a libido aos seres humanos e a comparação, né? E sempre neste cálculo, razão de 1 sobre 2. Razão mente, razão cérebro. Uma razão por vez, certo? Nesse caso, levando para o psiquismo, né? E até mesmo para até o ateísmo justifica o que eu vou dizer agora. Deus é o plural primitivo do eu, né? Plural primitivo do eu, né? O psiquismo justifica isso que eu estou falando. A psicanálise, ela justifica o que eu estou falando, né? Se você for analisar pela psicanálise, colocar em set analítico, né?
o plural primitivo do eu. Subentendeu-se de Deus. Razão de um sobre dois. Razão mente, razão cérebro. O que está para fora está para dentro, porventura o que está para dentro está para fora. Né? Nós somos o resultado do que colocamos para dentro. Como digestão, discernimento, ou como congestão, insanidade. Né? Existem dois cálculos, né? O cálculo do psicossomático, o psicossoma, o soma que implica do soma e o cálculo da quantificação. São duas linhas que ficam todo o tempo colidindo e gerando um efeito na matéria. Né? Uma revelação na matéria e a matéria revelada na consciência, ou matéria revelada e revelação da matéria. É isso aqui, ó. Quântico, somático. Né? Qual que está mais denso? Né? Em maioria sempre o efeito somático é mais denso do que o quântico. Né? Então, gerando processos somáticos, né? Atribuições, imputabilidade, certo? E nisso subentende do Deus e do diabo. Né? Eles ocupam o mesmo espaço nos átrios do pensamento. Né? Deus e o diabo. Transcendemos a dualidade. Ó. Deus e diabo são a mesma entidade. Né? Só que a compreensão subjetiva sobre um poder superior, né? Atribuiu Deus ao bem e o mal ao diabo. Mas eles ocupam o mesmo espaço nos átrios do pensar. Do pensamento e do pensar. Ó. Certo? É o quântico e o somático. Né? O somático é o cálculo de 1 mais 1 mais 1. Veja que a razão é uma razão por vez. 1 mais 1 mais 1. Né? Elevado a qualquer potência. Qualquer potência é o comprimento da onda do pensamento. Pensamento, do pensar, né? Do feedback. Existe um comprimento da onda. Né? O nosso cérebro funciona com espirais neurônicos. Né? Por espirais neurônicos. O funcionamento das ondas cerebrais são espirais neurônicos, né? Que tornam ou aquosos, né? Ou aquosos justamente pelo efeito somático, né? Quando fica mesmo denso, ou quando passa a aglutinar. Quando fica aglutinando, fica menos denso o pensamento. Quando você passa a quantificar, você passa a aglutinar, né? Passa a ser coalescente, certo? Ou então aquoso. Ou coalescente ou aquoso. Né? O antônimo de um nesse caso é esse. Ou coalescente ou aquoso. Espirais neurônicos coalescentes ou espirais neurônicos aquosos. Né? Inteligência horária e inteligência anti-horária. Certo? Né? E dentro desse raciocínio, dentro desse pensamento, né, não deixa de ser iluminista também. Né? Porque, na verdade, o homem ele ilumina por si só. Né? Existe uma iluminação que está no centro da consciência, que é justamente Deus. E que está para fora também. Se você busca uma centralização, automaticamente a sua projeção vai ser de acordo com o que está centralizado na sua consciência, de acordo com a força do seu pensamento, né? Que você atribuiu. Né? E nós temos um manual legal de instrução, a Bíblia Sagrada, certo? Inteligência que foi dada ao homem, né? E o homem fabricou esse manual de instrução que até então é o mesmo. Né? Modificaram a linguagem, as sinonimizações, algumas coisas, mas é o mesmo, certo? E a data machine compreende essa razão de 1 sobre 2, né? De 1 sobre 2 e o plural primitivo do eu, né? E a força também da palavra, do verbo, né? A força, o poder da palavra. A onda, os espirais neurônicos coalescentes ou aquosos, né? Quando está coalescente, existe uma força. Para que esteja coalescente, tem que haver a coadjuvância da razão, mente e cérebro, né? Coadjuvante, tem que estar coadjuvante, né? Tem que estar em concordância. Cara, eu não posso atribuir uma razão burlada
a razão do cérebro. Não, porque o cérebro não mente. É como eu falo, é um mecanismo que foi gerado a partir do que está para fora, que está para dentro, né? Eu já dei até um exemplo sobre a formação das rochas, né? Acerca da pedologia, né? O estudo que identifica as rochas, os fenômenos climáticos e a formação das rochas, né? Que vai atribuindo de fora para dentro, né? Ocorre também uma centralização na rocha e vai formando, vai crescendo de acordo com os intempéries, com os solstícios, os equinócios e tal, e vai formando a pedra. O cérebro humano se desenvolveu da mesma forma, só que houve uma compreensão subjetiva, muito tempo depois, essa compreensão subjetiva começou a gerar esbarros no tempo. O que são esbarros no tempo? É justamente a metafísica, né? A compreensão do homem de quantificar o que está ao redor. E dessa quantificação, desse soma de quantificações, né, começou a culminou-se, né, o tempo de vida dos seres humanos e ao mesmo tempo atribuiu-se a inteligência, né? Os seres humanos viviam por mais de 1000 anos. Hoje o tempo de vida de um ser humano é 80 anos, 90 anos. Porque a partir do momento que foi desenvolvendo a inteligência, foi aculminando a metafísica do tempo e diminuindo o tempo de vida e dado início à formação de uma árvore genealógica, né? Uma organização, um enquadramento dentro do círculo, né? Um enquadramento dentro desse círculo, certo? Então é a compreensão que eu vejo, né? A compreensão que eu vejo mais interessante, né? Eu vejo outros na televisão também que são legais, mas essa minha compreensão é um cálculo muito inteligente, né? Razão de 1 sobre 2. Razão mente, razão cérebro. Eu comecei a falar, não concluí, né? O efeito somático é 1 mais 1 mais 1, 1 por vez, o pensamento do efeito somático. E a quantificação é 1 vezes 1 vezes 1. Falei que existe uma variante de potência e do outro lado é uma variável, né? Por que variante? Variantes são variantes que tornam o trânsito novamente, porque você pensa, repete o pensamento errado, o pensamento doente e o pensamento transtornado. Então são as mesmas variantes que tornam dentro o trânsito e a pulsão novamente. O pensamento quântico é 1 vezes 1 vezes 1, como eu te falei, coisa que fica todo tempo colidindo, ou coalesce, né? Ou torna-se aquoso, certo? Ou coalescente ou aquoso, né? Se eu estou dando cabimento para o somático, vai ficar aquoso. Se eu estou quantificando o pensamento, torna-se coalescente. São menos variantes que tornam o trânsito novamente por causa das variáveis. O cálculo de potência de 1 vezes 1 do efeito quântico são variáveis de potência, né? É o comprimento da onda, como eu já falei, o comprimento da onda do pensamento, né? O pensamento ecoa, né? Então existe um comprimento de onda, certo? São variantes do efeito somático e variáveis do efeito quântico. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 1 vezes 1 vezes 1. Aí fica assim, ó, 1 mais 1, 1 vezes 1. 1 mais 1, 1 vezes 1. 1 mais 1, 1 vezes 1, né? Ou aglutina, coalesce ou torna-se aquoso, neurônico e aquoso, né? Certo? Essa é a diferença de um para o outro. E disso aí você atribui o seu destino, né? O seu tempo de vida, né? O campo de probabilidade de acontecer coisas ruins, né? De você adoecer, de você padecer mais cedo, ou a longanimidade, certo? Fica até fácil essa compreensão em cima deste cálculo e você saber até, você consegue até identificar quanto tempo de vida ainda pode lhe restar, né? Dentro do que você fez para trás, né? Certo? É uma coisa bem parecida, tem um filme do Martinho Lutero, né? É uma coisa bem parecida, uma coisa que eu tenho certeza que torna condições anteriores, né? Atribui uma condição anterior, é o pagamento da penitência. Tudo que você paga como penitência, em cima do que você fez para trás errado, gera um comprimento de onda de quantificação que faz coalescer esse embrulho somático, certo? Não é à toa que você vai na igreja, a compreensão mais inteligente que eu vejo, em cima disso é a compreensão dos padres da igreja católica, né?
Você pratica um pecado, você vai na igreja, ele te coloca de joelho e faz você pagar uma penitência, né? Ou até mesmo quem paga uma promessa, né? As pessoas, romeiros que vão para Canindé, que pagam uma promessa, é uma forma inteligente. Não deixa de ser também uma propiciação, né? Não deixa de ser uma troca, né? Uma troca da boa prática em computação ao pecado, né? Não deixa de ser também uma forma de propiciação. Então é inteligente essa compreensão, né? Não tá bem compreensível, né? Razão de um sobre dois, razão mente, razão cérebro, né? A mente mente, né? É mentirosa, se engana e engana-se, né? Se engana e engana o outro, mas o cérebro, ele não mente, ele é incorruptível, mas pode ser corrompido pelo poder forçativo da mente, né? Certo? Pode tornar-se corrompido, porque existem três setores, né? Existem três setores. Existe o erro na vida, a vida com o erro e a vida pelo erro, né? Eu chamo de dependência psicológica, dependência fisiológica e dependência orgânica, né? O erro na vida, a vida com o erro e a vida pelo erro, né? O nome disso chama-se insanidade, que é se dimensionar com o mesmo denominador caótico, né? Se dimensionou com o mesmo denominador caótico, né? Torna-se aquoso, as ondas cerebrais, os espirais neurônicos tornam-se aquosos, densos, né? A pessoa fica pesada, né? A palavra fala do peso da mão do Senhor, pois é, a pessoa fica pesada, porque é uma centralização que é mexido dentro do módulo de interface e gera esse peso, né? Certo? Eu costumo desconsiderar essas coisas externas, né? Coisas externas que eu digo é manifestações espirituais. Eu não desconsidero o outro com esse entendimento, mas a minha compreensão, ela desconsidera, né, essas manifestações externas de demônios, de espíritos, entidades, pessoas que já morreram para mim, né? Pessoa que morreu está enterrada, acabou-se, né? Pessoa se fez alguma coisa legal, se criou alguma coisa, se foi autor de algum livro, de alguma teologia ou coisa parecida, a pessoa vai ser lembrada para muito tempo por outros, né? Vai ser imitado, né? Vai se perpetuar o que a pessoa fez, mas a pessoa morreu, está enterrada, acabou-se, certo? A gente entende isso aí. O castigo de Deus é o castigo que cada um produz dentro da cabeça, né? São os amontoamentos, os empilhamentos, e como já falei, os espirais neurônicos aquosos, vai tornando denso, vai densificando, vai pesando, e chega um tempo que o somático vira transtorno. Depois que vira transtorno, aí é onde a mão de Deus passa a pesar. A mão de Deus que está dentro, é a destra, né? É o direcionamento. A destra do homem é o direcionamento, é a mão que conduz e a mão que afasta, que se afasta. É a mão que conduz e a mão que se afasta. Se eu estou no caminho errado, no caminho torto, automaticamente essa mão vai chegar um momento que ela vai pesar dentro da minha cabeça. Ela vai pesar, minha destra vai pesar. Vai ficar difícil a minha projeção, né? Certo? Então, assim, são mais informações data machine, né, a serviço da gnose, certo? Saúde da paz de Deus.